Olá! Hoje a gente vai fundo numa história que parece roteiro de filme, mas é bem real. Vamos desvendar como uma fraude bancária bilionária acabou virando uma crise que balançou a mais alta corte do Brasil. É uma trama complexa que envolve muito dinheiro, poder e os próprios limites da nossa justiça. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, tudo começa com esse número aqui: 12 bilhões e 200 milhões de reais. Essa é a estimativa do valor dos créditos podres, sem valor real, que estavam no centro de uma das maiores fraudes financeiras da história do país. Um valor que, por si só, já é um baque enorme na confiança do sistema. Então, a grande questão que a gente vai tentar responder aqui é justamente essa: como é que um crime financeiro que começou lá nos balanços de um banco conseguiu subir todos os degraus do judiciário a ponto de gerar uma crise institucional no STF? É uma jornada cheia de reviravoltas e a gente vai explicar passo a passo. Para a gente entender tudo isso, nossa análise vai passar por 6 pontos bem definidos. Primeiro, o colapso do banco. Depois, a anatomia da fraude. Em seguida, a operação policial que descobriu tudo. Aí vem a ascensão do caso ao Supremo, a controvérsia que se instalou na corte e, por fim, o que esperar do futuro dessa investigação. Vamos começar pelo começo, né? O colapso bilionário. Antes de todo o drama jurídico que a gente vê hoje, existia um crime financeiro que deu origem a tudo. Para entender a crise no Supremo, primeiro a gente precisa entender como o banco ruiu. Olha só como a coisa foi se desenrolando. Em 2024, as investigações já apontam que os balanços do banco estavam sendo maquiados para esconder um problema grave de caixa. O ponto de virada mesmo acontece em 2025, quando uma tentativa de venda do banco para uma instituição estatal acendeu o alerta máximo nos órgãos de controle. E aí, em novembro, a casa caiu. O Banco Central interveio e liquidou o banco, o que acabou expondo um rombo bilionário. Ok, agora vamos entrar nos detalhes da fraude em si. Afinal, como é que esse esquema todo funcionava na prática? É seguindo o rastro do dinheiro que a gente consegue entender a engenharia por trás de tudo e a ousadia dos envolvidos. O mecanismo pode parecer complicado, mas dá para resumir em 4 passos. Primeiro, o banco ia para o mercado e captava dinheiro de investidores prometendo rendimentos bem altos. Segundo, esse dinheiro, em vez de ser investido com segurança, era jogado para dentro de fundos que eram controlados pelo próprio banco. O pulo do gato é o terceiro passo. Esses fundos pegavam a grana e compravam dívidas podres, sem valor nenhum, de empresas parceiras dos donos do banco. Na prática, era um jeito de tirar o dinheiro dos clientes e transferir direto para o bolso dos controladores. Simples assim. E o estrago, olha, é gigantesco. Dá uma olhada nesses números. O volume total da fraude chega a 17 bilhões de reais. Só em créditos falsos são mais de 12 bilhões. Mas a grande pergunta é: quem paga essa conta? Bom, em grande parte, o Fundo Garantidor de Créditos, que funciona como um seguro do sistema financeiro. Ele já teve que desembolsar 26 bilhões para cobrir o prejuízo dos clientes. E claro, com um rombo desse tamanho, a Polícia Federal entrou em campo. É nesse momento que o que era um problema de regulação do Banco Central vira um caso de polícia, com a deflagração da Operação Compliance Zero. A dimensão da operação fica bem clara quando a gente olha o que foi apreendido. E não é só papelada, não. A gente está falando de dezenas de celulares e computadores, que são as chaves para entender como o esquema se comunicava. E mais, 30 armas, mais de R$500 milhão em dinheiro vivo e uma frota de carros de luxo. Tudo isso ajuda a mostrar o poder econômico e o estilo de vida que essa fraude toda financiava. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus daquelas bem inesperadas. Um caso que estava correndo tranquilamente na primeira instância da Justiça Federal, focado em crimes financeiros, de repente sobe para a mais alta corte do país. Mas por quê? Vamos entender. Para entender essa reviravolta, a gente precisa falar de uma coisinha chamada foro privilegiado. É um nome meio complicado para uma ideia até que simples. Certas autoridades, por causa do cargo que ocupam, só podem ser julgadas lá em cima, nos tribunais superiores, como o STF. Guarda essa informação porque ela é a chave de tudo o que acontece a seguir. Então, o que foi que levou uma fraude bilionária a parar lá no Supremo?
Foi uma prova super complexa, uma delação bombástica? Não. Foi a descoberta de um simples contrato de compra e venda de um imóvel que estava entre o dono do banco e um deputado federal. A simples menção de um parlamentar nesse documento foi o estopim para o caso todo mudar de jurisdição. E é exatamente aí que a polêmica jurídica começa para valer. Porque essa decisão de levar o caso para o STF parece ir na contramão do que o próprio tribunal costuma decidir. A regra geral é que o foro privilegiado só vale para crimes que tenham relação direta com o cargo da autoridade. E a grande pergunta que os especialistas fazem é: uma transação imobiliária particular tem a ver com a função de um deputado? Pois é, esse debate está no olho do furacão. Só que o processo, ao chegar no Supremo, em vez de encontrar uma solução, acabou aprofundando a crise. A forma como o caso foi conduzido na alta corte acabou gerando novos conflitos, e dessa vez, conflitos institucionais. Esse atrito entre o ministro relator do caso e a Polícia Federal ficou bem claro numa série de decisões. Por exemplo, a ordem para que as provas fossem analisadas em um lugar diferente do que a polícia costuma fazer, a nomeação direta de peritos, a redução de prazos para a investigação, enfim, atitudes que foram vistas por muitos como interferências diretas no trabalho policial. E isso gerou um desgaste institucional gigantesco. E para complicar ainda mais esse cenário, vieram à tona reportagens sobre conexões pessoais que levantaram questionamentos éticos bem sérios. Uma viagem de jato particular junto com o advogado de um dos investigados e até negócios da família do ministro com empresas ligadas ao grupo financeiro investigado. Fatos que, claro, levaram a pedidos formais para que o ministro se declarasse suspeito e se afastasse do caso. Isso aqui ilustra perfeitamente a divisão que se criou. Publicamente, a presidência do STF saiu em defesa do relator, divulgou uma nota falando em regular supervisão judicial. No entanto, por trás das câmeras, o que a imprensa noticiava era um clima bem diferente. Outros ministros avaliando a situação como insustentável e prevendo um desgaste contínuo para a imagem do tribunal. Ou seja, uma defesa pública que mal escondia uma crise interna profunda. Finalmente, depois de toda essa turbulência, a gente chega ao presente, ao futuro da investigação. E agora, o que vem pela frente? Neste momento, o foco da investigação está todo voltado para os depoimentos de 8 executivos. São pessoas-chave, diretores e sócios tanto do banco fraudado quanto do banco estatal que quase o comprou. O que eles disserem à Polícia Federal pode ser absolutamente decisivo para os próximos passos do caso. A pergunta de $1 milhão, ou melhor, de bilhões de reais, é esta: a investigação vai conseguir encontrar alguma prova que conecte o esqueleto de fraude financeira com a atividade parlamentar do deputado? A resposta para essa pergunta é o que define todo o resto. Se a resposta for não, ou seja, se ficar provado que a relação entre eles era puramente privada, a tendência é que o caso todo seja devolvido para a primeira instância. E essa não seria apenas uma decisão técnica, mas também uma manobra que, nos bastidores, é vista como a única saída para estancar a crise e começar a recuperar a imagem da corte. No fim das contas, esse caso se tornou muito maior do que uma simples fraude bancária, né? Ele é um verdadeiro teste de estresse para as nossas instituições, colocando em xeque os limites entre o poder econômico, as conexões políticas e a aplicação da justiça. O desfecho dessa história ainda está sendo escrito. Para continuar acompanhando análises como esta sobre os temas que definem o nosso país, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.